Boa noite, nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia, trazendo hoje o Adalberto Queiroz, ele que é professor de História do Sistema Público de Ensino aqui do Estado e é provavelmente o mais antigo cineasta em atividade aqui no Acre. Adalberto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um imenso prazer estar aqui no Ideias da Aldeia e para mim é um motivo de muita alegria estar podendo me comunicar com você. Estou à sua disposição. Viu? Beleza, obrigado. Adalberto, eu queria inicialmente que você contasse um pouco da tua história enquanto cineasta. Quando é que o cinema surgiu na tua vida? Que amor foi esse? Que paixão foi essa que já está há tanto tempo na estrada? Como é que surgiu isso? Como é que você começou? Olha, tem uma coisa muito marcante. Eu morava na colônia, na infância, né? Na colônia Polônio Salles. Um dia chegou lá um oficial do exército, acompanhado da sua esposa, alguns filhos, para passar um final de semana na colônia, né? O meu pai era leiteiro, vendia leite para ele, né? E o convidou para ir um dia lá na colônia onde a gente morava. E naquele momento ali, a esposa dele chegou, me olhou assim, pequenininho, acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Disse, nossa, que menino, esse menino tem assim uns traços, se parece um artista. Esse garoto, aí falou no negócio de um artista de cinema que eu nunca tinha visto na vida, parece um artista. Você já tinha visto cinema na época? Nunca, não sabia nem o que era isso. Depois eu fui perguntar para minha mãe, o que é artista de cinema? Ela disse, eu não sei, que a minha mãe também era de Seringal, não sabia o que era isso. E aquela coisa ficou, mas logo passou. E interessante é que... Mas você sempre preocupado que é um artista de cinema. Isso, com essa preocupação. Aí depois a gente veio para a cidade, eu tinha 13 anos de idade, e aí aqueles coleguinhas, os primeiros colegas me ensinaram a ir para o matinê no Cine Rio Branco, né? Aí eu aprendi o que era cinema, né? Aí, né? E procurando na tela quem é que parecia contigo. Isso, aí eu ficava ali, rapaz, fascinado com aquela coisa, nunca tinha visto aquilo. Na época, eu vou te dizer o que era que passava. Né? Estava passando um seriado, eu acho que tinha um Rex, tinha o Fujão. Rex era um cachorro, né? Acho que era um cachorro. Era um negócio assim, né? Era a Adaga de Salomão, o nome do seriado que passava no Cine Rio Branco. Antes do filme passava aquele... Um capítulo e você tinha que esperar depois, até exatamente, a semana seguinte para saber... Aí eu comecei a enveredar, aquele filme passava no Cine Rio Branco, daqui a pouco eu pegava a catraia com os meninos e assistia a reprise dele no Cine Recreio, o mesmo filme. É verdade, era assim. Aí, por aí começou, e quando eu tinha 20 anos de idade, por aí assim, chega o Teixeirinha do Acre na minha casa, né? E eu estava puxando água num cacimbão daquele que tem um bolinete, né? Isso já na cidade? Já na cidade, um calçãozão. Aí o Teixeirinha chega para mim e diz, rapaz, eu vim te convidar aqui, que nós estamos com a ideia de fazer um filme. Eu digo, o quê, rapaz? Fazer um filme e tal, e tá faltando uma pessoa que segure lá um papel. E eu pensei em ti, que tu é meu vizinho, e sempre é muito brincalhão, gosta de brincar de filme de Zorro, com espada, negócio de Tarzan, tu sempre tem essas brincadeiras de filme, né? Certo. E eu lembrei, eu digo, ótimo. Daí foi que nasceu o negócio, ele me chamou para fazer o filme Fracassou Meu Casamento, em 1973. E eu fui lá, com aquela ideia na cabeça já de, poxa, chegou a hora de fazer um filme. Foi nessa hora que foi fundada a ECAJA? A gente começou a fazer o filme Fracassou Meu Casamento, era por aí assim... Um grupo de amigos se reuniu para fazer o filme. Era, exatamente. E ainda não tinha uma organização formal. Não tinha uma organização formal. O certo é que essas pessoas do filme participavam de um grupo de comunidade de base, aí onde é a Galeria Meta hoje, parece que era a igreja de São Sebastião. São Sebastião, é verdade. Aí era o grupo MFC, um grupo de formação, movimento cultural, um negócio assim. E aí, aí nesse momento fundaram a ECAJA? Nesse momento a gente vai... Já está fazendo o filme Fracassou Meu Casamento. O que significa a sigla ECAJA? Essa sigla foi dada pelo Antônio Dourado, que hoje está em memória, né? Certo. O Antônio Dourado participava do MFC, ali empolgado com o início do filme. MFC, e aí, movimento? Era Movimento de Formação Cultural, okay, da Igreja Católica.
E aí a gente pensando, como é que a gente vai, tem que registrar esse cinema, tem que fazer uma entidade nascer. Então o Dourado mentalizou Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acrianos. Estava lá nascendo ECAJA, Grupo ECAJA. E isso rolando o filme Fracassou Meu Casamento. Fracassou Meu Casamento. De sorte que a gente fez esse filme, e aí chegou o mês de julho, quando a gente estava concluindo, o Zé Leite vai fazer uma matéria no jornal Rio Branco, ainda era junho, né? Vocês começaram em que mês? A gente começou isso em janeiro de... Tá, okay. Só para a gente ter uma ideia de quanto tempo 2003. demorava para fazer. 6 meses a gente passou para fazer Fracassou Meu Casamento. E aí a gente... Aí você está falando do Zé Leite faz essa matéria no jornal, foi uma empolgação, porque em 73... era aquele tipo de cidade assim que a luz apagava 10 horas da noite. Tá entendendo? Difícil de chegar o diesel. Difícil, era aquela coisa, faltava tudo, faltava carne, faltava cigarro, faltava açúcar. Certamente não tinha pão na padaria porque estava faltando trigo. Tinha o aviso que ia apagar a luz, o pisca. Isso, exatamente. Aí depois... Então era aquela coisa, então sai aquela matéria no jornal, foi uma loucura. Muita gente preocupada. Isso é a manchete. Aquela coisa, assim, Acre realiza a sua primeira produção cinematográfica, um negócio assim, uma manchete que eu nem lembro mais. Eu sei que isso deu uma repercussão maravilhosa, e aí a gente foi convidado, no meio dessa coisa todinha, a fazer a estreia do filme em Brasileia. Era o aniversário de Brasileia. Um deputado, amigo nosso, se prontificou de nos ajudar, e ajudou mesmo, né? Nós ganhamos o primeiro projetor de filmes para a gente fazer o trabalho, né? Doado pelo deputado, então o deputado Wilde Viana das Neves, é o pai do nosso governador hoje. Ele nos ajudou com esse projetor, a gente foi fazer a estreia de Fracassou Meu Casamento em Brasileia, lotado, uma praça, e foi muita gente de Rio Branco para ver a estreia desse filme Fracassou Meu Casamento. Depois, já terminado, evidentemente, a sessão, na volta... Você sabe que naquele tempo a gente estava no auge do regime militar, né? Teixeirinha chega bem aqui, aí a Polícia Federal Estrada de terra. Prendeu o filme. Prendeu o filme. Esse filme depois ficou lá, nunca mais foi visto. Fracassou Meu Casamento. Esse nunca filme, mais foi visto. Só tinha uma cópia? Só tinha uma cópia. A Polícia Federal prendeu e nunca mais virou. Ninguém sabia o que era nada. Eles, cadê o certificado de censura do filme? Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nós estamos falando aqui da prisão do filme pela Polícia Federal na época, né? Você já tentou resgatar a cópia? A gente foi, depois de 8 anos, a gente resgatou esse filme que estava perdido em Brasília. E nós estamos aí com ele, sem som, já um pouco deteriorado, e a gente vai ver se... Só tinha uma cópia, só foi exibido uma vez? Uma vez. Olha só. Aí ninguém mais viu Fracassou Meu Casamento. E como era fazer filme na época, Adalberto? Era Super 8? Como é que vocês faziam? De quem era a câmera? Quem era o câmera? Bom, você, no primeiro, você foi ator. Sim. Quem dirigia? Quem filmava? Onde é que vocês conseguiram o equipamento para filmar? O filme, o Teixeirinha, ele era já um poeta, um compositor musical, né? Um rapaz muito astuto na época, né? Tinha acabado de fazer aquela música do avião, lá do Sena Madureira, aquela coisa, né? E ele foi que fez o roteiro. Da queda do avião lá que matou o bispo Dom Joaquim. O bispo Dom Joaquim. Aí ele fez o roteiro do Fracassou Meu Casamento. A câmera, a gente teve que recorrer a um rapaz aqui que trabalhava com fotografias, o Medeiros, da joalheria Medeiros. Né? Certo. O Medeiros foi que colocou o material à disposição da gente, mandou comprar, disse, a ideia de vocês é maravilhosa, eu estou vendo o esforço de vocês, eu vou comprar essa câmera em São Paulo e vou colocar à disposição de vocês, e vocês me compram os filmes aqui na loja. Foi um grande parceiro. Foi aí que nós começamos a fazer. E logo que eu entrei para ser ator, mas eu já queria pegar na câmera, preocupado, e já fui aprendendo logo, mas o Teixeirinha... Quem era o câmera? Era sempre... O primeiro câmera chamava-se Renato Silva. Que ainda está vivo? Está vivinho, está aqui. E depois o Roni Servilha. Também era um câmera que tinha vindo do Paraná, com vozeirão, parece que gravava o negócio de uma coisa da novela O Egípcio, pelo rádio, aquela era a mesma voz que narrava. Do ator lá Aí o Roni disse que tinha prática, filmava, né? Pegava a câmera, ensinava a gente a pegar, e a gente começou dessa forma, né? E aí a gente filmava, era assim, eu batia tijolo
na olaria do Doca, lá ali perto onde é ali as pequenas casas hoje ali, né? Entrando perto do Ruizão. Teixeirinha vendia pão e o Tonivan também batia tijolo. Os três atores. Eram os três atores. E a gente fazia isso para comprar os filmes, os rolinhos de filme. Você já ganhava a vida fazendo isso? Fazendo isso. E aí tirava um pouco do dinheiro do ganhar a vida para investir no cinema. Aí comprava os filmes, a gente se cotizava, fazia isso. Depois mandava para São Paulo, isso passava lá 1 mês, 2, até 3 meses para vir de volta. A primeira vez a gente se enrolou todo, porque o filme quando chegou a gente não sabia como é que colocava o som. E agora? Passando o filme está mudo. Aí a gente telefonou para São Paulo, o cara disse, não, tem que botar uma banda magnética. Então vamos fazer isso, manda os filmes de volta, que a gente coloca a banda e vocês sonorizam. Certo. E assim foi feito, nesse processo, a gente aprendeu muito, porque foi um trabalho autodidata, a gente tinha que se virar para fazer isso, até aprender que o projetor ele tinha um mecanismo, a gente passava o filme, jogava a imagem na tela, tinha um microfone daqueles gravadorzinhos compridos que tinha assim, aqueles microfonezinhos michuruca, certo. O fiozinho desse tamanho, ali a gente pegava aquele projetor, o microfone, inseria lá no projetor, e aqui o elenco ia gravar as imagens, a imagem lá rodando, mudo, né? E aqui a gente aproveitava o movimento labial para colocar a voz. Né? Para colocar a voz, as pisadas, abre porta, carro, tudo. Toda a sonoplastia. Só com um microfone. E aí o pessoal aqui fazendo a mágica aqui atrás, se virando para fazer toda a contra-regra e colocar a fala de cada um ator. Foi assim que a gente fez Fracassou Meu Casamento. Foi um laboratório que a gente não pôde nem curtir, para a gente aprender mais com o próprio filme. Né? Certo. Aí depois a gente já, com a prisão, vamos logo fazer outro filme. O Teixeirinha reescreveu Rosinha, Rainha do Sertão. Aí já vem pessoas como a Joracilda, que hoje é advogada, procuradora jurídica do INCRA. E veio o Raimundo Ferreira, que é lá o autor de Arigó. O autor do Arigó, lá da biblioteca da universidade. E aí veio o Marquísio Lima, que já tinha trabalhado em Fracassou Meu Casamento, eu, Teixeirinha, Tonivan. Esse já era Rosinha, Rainha do Sertão. Rosinha. O segundo, novamente com o roteiro de Teixeirinha. De Teixeirinha, 1974. E aí, Rosinha foi o grande espetáculo do nosso cinema. Em 74, né? Em 74. Quando a gente fez, a gente teve o cuidado de não se expor mais para a Polícia Federal prender o filme. A gente fazia sessões escondidas. Era clandestina as sessões? Era clandestina. A gente ia nas escolas, conversava com os alunos, pedia a colaboração de um cruzeiro de cada um, que a gente precisa mostrar um filme a criança, mas era uma concorrência, porque não tinha televisão no ar. É verdade. Não tinha. Cinema, meu amigo, TV cinema chegou em 74, criano. salvo engano, no segundo semestre. Então... A televisão aqui entrou no ar precisamente no dia 16 de outubro de 1974, Pronto. a TV Acre. Aí vocês já tinham 2 filmes. A gente já tinha 2 filmes. Né? Em outubro a gente já estava rodando Rosinha. Já. E aí foi bacana porque Rosinha foi assim uma coisa espetacular. O povo viu, Teixeirinha foi para Tarauacá, para Feijó, para Sena Madureira com Rosinha, as escolas públicas que a gente botava lá no colégio acriano. E aí a gente usava um trunfo, né? Quando Rosinha chegou, aí eu ia lá na Polícia Federal, cadê o filme Fracassou Meu Casamento? A gente quer pagar, nós queremos pagar quanto é a multa, está aqui, eu estou querendo o filme. Não, mas eles perderam o filme. Eles não sabiam mais onde é que estava lá para o Brasília, perdido, que eles mandavam buscar. Naquela época mandava telex, fazia não sei o que, telefonava, mandava telegrama, e nada do filme vinha, e eu cobrando lá, cadê o filme? E Rosinha estava para ficar pronto. E não acharam nada subversivo no Fracassou Meu Casamento? Nada, não tinha nada. É um filme ingênuo, não tinha cena pesada. Talvez a linguagem subliminar. E por quê? Até porque a gente era menino de quê? Na época, de ginásio. Claro. Não tinha ninguém com 2º grau na época. A gente estava estudando ginásio, uns mais adiantados um pouco. Eu que tinha vindo da colônia dos mais atrasados. Aí os caras da Polícia Federal ficaram tão atormentados na época que eu disse, olha, nós já estamos com outro filme aí. E esse filme Fracassou Meu Casamento não apareceu até agora e a gente quer o filme, a gente quer pagar tudo que tiver, que vocês cobrarem, mas a gente quer o filme.
Não, mas a gente vai fazer um jeito de liberar para vocês projetarem esse filme. Eu digo, então, é isso que eu estou querendo, né? Aí eles davam Certificado. um aval, pediam uma programação, onde é que vocês vão exibir. O outro. O Rosinha. Onde é que vão exibir? Diga, pode botar que vão fazer 20 sessões, basta dizer que dia é e onde. Aí assim foi legal. Porque aí a gente projetava a Rosinha sem medo, né? Legal, Adalberto. Deu certo. Olha só, a gente vai para o primeiro intervalo, vou te pedir licença para interromper um pouquinho a nossa conversa. Ok. Mas não vai demorar não. Ok. Ideias da Aldeia, volta já. Voltamos com Ideias da Aldeia desta noite, trazendo hoje o Adalberto Queiroz, fazendo cinema no Acre há 30 anos. Adalberto, eu queria que você falasse agora um pouco sobre locações e figurinos. Como é que vocês resolviam isso na época? Onde é que vocês filmavam? Os atores vestiam o quê? Quem é que dava a roupa dos atores? Tá. Como é que vocês resolviam esses problemas? Olha, quando a gente começou fazendo Fracassou Meu Casamento, a roupa era a roupa que a gente usava no cotidiano, né? A gente procurava a melhor que tinha e todo mundo entrava em cena ali. Era eu, o Raimundo Ferreira, o Roberto Tufi, o Teixeirinha, o Marquísio. E assim, com a roupa da gente, minha Rosenira Brito, a gente fazia, né? Era um filme um pouco urbano, mas tinha as locações lá pro interior. E aí a gente aproveitava um Fusca, que o Tufi era taxista, e o Fusca dele era quem carregava os atores para ir lá. Era o trailer. Para ir lá para aquele açude que tinha ali para a Floresta dos Camelos. Certo. Aquela fazenda dos Camelos. Certo. Lá as locações. Isso tudo em preto e branco. De Fracassou Meu Casamento, não, já era colorido. Já era colorido. Era colorido. E assim a gente fazia o trabalho dos filmes. Rosinha Rainha do Sertão também. Eram as roupas que a gente tinha. As viagens para Rosinha Rainha do Sertão a gente fazia lá na colônia Paulino Salles, onde era aquela igrejinha ali, perto onde é aquele conjunto que foi recentemente. A natureza sempre presente já na época. A natureza sempre presente. E aí a gente ia a pé, um elenco grande, a gente fazia um passeio, né? Sábado, todo mundo vai para a colônia, andava 1 hora a pé. Se tivesse que filmar de manhã, tinha isso que é porque lá. só tinha o Tony-Van com um carrinho, era não sei nem que tipo de carro é aquele, Honda, um Hondinha branco. Aí dava poucas pessoas no Hondinha dele, então vai todo mundo logo a pé. E a roupa mais sofisticada que a gente usou em Rosinha do Sertão foi do Centro de Tradições Gaúcha, com o Coraci. O Teixeirinha foi lá, então estou fazendo um filme que tem uns gaúchos lá pelo meio e tal, que eram os gaúchos que estavam chegando aqui na época para comprar terras. Isso já no Rosinha. No Rosinha. Certo. Aí só quem usava o filme, o traje de gaúcho era o Teixeirinha. O próprio, né? Os outros não, né? Os outros que estavam vindo de fora não vinham com seus trajes mesmo, mas com o lenço amarrado aqui, que era eu e o Tony-Van. O Teixeirinha era o herói, o protagonista. Era o protagonista, né? Olha só, quem escreveu você também. Falou que ele teve a ideia, né? E de repente, olha, eu tenho ideia, o artista sou eu. Ele fazia o papel central, é sempre assim, né? Depois desse filme, Rosinha, lá vem a gente, eu escrevi um chamado A Luta em Busca do Amor. Também tinha esse caráter urbano e rural. Certo. A Luta em Busca do Amor a gente fez em 1975 e terminou em 76. Aí depois vem o Tony-Van com a Irineia, a gente chamava de Iris Marques, a primeira mulher que passou a escrever roteiros, aí fez um filme chamado O Amante da Fortuna. Esse é o quarto filme. E depois fez Uma Realidade em Conflito, Sim. a Irineia escrevendo esses filmes, né? Certo. E realizando em parceria com o Tony-Van. Vocês chegaram a fazer quantos filmes? Rapaz, assim, longas? Longas nós fizemos uns 6 longas. 6 longas. Dos anos 73 a agora, 79, mais ou menos? De 73 a 80.
E 80. Foi aumentando assim o valor da produção? Sempre do primeiro para o segundo? Sempre aumentava, mas aí a gente já tinha um grupo maior, tinha muita gente que assistiu o primeiro filme, por exemplo, Rosinha já estava louco para entrar no próximo filme, aí começava a chegar gente, mas o importante é a cota aumentava, né? O número de cotizantes aumentava. O grupo crescia tanto que a gente fazia até bingo para arrecadar. Só no meio do grupo mesmo fazia bingos para arrecadar dinheiro para bancar o próximo filme. E algum desses filmes, Adalberto, chegou a passar fora do estado? Foi uma história interessante porque, sim, nós passamos a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de sair do Acre para mostrar alguma coisa fora. Isso em 1976, era governador aqui o professor Geraldo Gurgel de Mesquita. 76 já tinha o quê? 3 filmes? Já. 3, né? 3 filmes. E aí a gente foi com o Mesquita falar que fazia filmes. O governador falou assim, a gente pode ver esse filme aqui? Pode. Traga aqui para a gente ver. Vamos lá. A gente pode ver isso na frente do palácio? Chamar o povo? Pode. Botou lá, ele colocou uma cadeirinha lá. Geraldo Mesquita. Não, digo, qual filme? Era Rosinha, que a gente estava passando. Tá. Aí, estava lá, ele sentado na cadeira e o povo lá em frente do palácio para ver Rosinha. Daqui a pouco, olha, eu vou querer que vocês façam um serviço para mim em Brasília. O Acre está sendo contemplado lá com aquela troca do pavilhão nacional. Todo ano um estado era sorteado para falar da sua cultura, expor os seus produtos. E aí o Mesquita nos manda para Brasília. Com essa ida em Brasília, minha e do Teixeirinha, o Teixeirinha vai falando lá demais, o pessoal em Brasília louco, um filme realizado no Acre, um longa-metragem. E aí, conversando lá, o Teixeirinha disse, se eu pudesse ficar em Brasília, e estava conversando com a senhora que era mãe daquela atriz Françoise Forton, que estava em cartaz na Globo com Estúpido Cupido. E ela disse, você quer ficar? Fica. E ela colocou ele na Globo para trabalhar. O Teixeirinha ficou 1 ano trabalhando na Rede Globo e eu voltei para cá para dar continuidade ao trabalho. E depois ele desistiu, estava com saudades. Ele fazia o que lá? Ele era assistente, ele carregava as câmeras, fio, ligava as tomadas. Ele era um Mas deve ter sido um iniciante. Bom aprendizado, né? Foi um bom aprendizado, né? E aí, no ano seguinte... Passou onde lá o filme? Lá em Brasília. O filme passou lá em praça pública, numa plataforma ali perto da rodoviária, onde eles tinham ali um espaço cultural que estava lá. Bem no meio do plano piloto. Bem no meio do plano piloto, certo? E no ano seguinte, em 78, a gente já estava no 11º Festival de Brasília, do Cinema Brasileiro, convidado pela Fundação Cultural do Distrito Federal, que já houvera presenciado Rosinha Rainha do Sertão. E a gente foi para o festival com Rosinha e A Luta em Busca do Amor. Foi uma experiência maravilhosa em Brasília, porque lá, na época, a doutora Palmerinda, que era assessora parlamentar do Acre, convidou toda a colônia acreana, botou num auditório do Sesc enorme para assistir os filmes do Acre. E lá eu tive a grande oportunidade e honra de conhecer o doutor Mário de Oliveira, estava nessa sessão, empolgado, que coisa bonita. A gente só via falar daquele Acre lá de coisa de índio, de coisa para baixo, de miséria, mas eu estou empolgado com esses filmes. Eu estou vendo a minha terra prosperando, estou vendo jovens aqui fazendo coisas maravilhosas, e eu estou escrevendo um livro, Mário de Oliveira dizendo, né? E eu vou... Aí pegou muitos dados e disse que ia botar nesse livro. E por aí, pode-se dizer que foi uma trajetória vitoriosa. Foi lindo. Né? Aí a gente começou aí e não parou mais, né? Sempre que a gente tem uma oportunidade. Já fui para o Festival de Fortaleza, fui para o Festival em São Paulo. Ultimamente estive em Varginha, apresentando a Revolução Acreana, em Minas Gerais, onde ficamos lá participando do festival e depois, a pedido, mais uma semana para eles passarem Revolução Acreana na escola, por considerar que era um pedaço da história do Brasil que eles não conheciam. Esse é aquele vídeo que é narrado pelo Crescencio, né? Santana. Uma parte em off narrada pelo Nonato Cruz e a participação direta do doutor Crescencio Santana, poeta e músico do Gon e um artista, né? Olha só. Então foi assim. Adalberto, e fora isso, você já começou a falar do que se faz hoje, né? Esse vídeo que já foi para Varginha. Isto. O que mais que se faz hoje no Acre em termos de cinema? Olha, nós persistimos na luta, nós estamos permanentemente, através da Associação Acreana de Cinema, conversando com os jovens,
estamos mostrando filmes, estamos com uma filmoteca. Essa filmoteca da Fundação Elias Mansur foi uma filmoteca que veio do Cinema Criando. Foi um projeto dessas idas a Brasília. Nós tivemos Brasília, São Paulo, teve contato com pessoas da Embrafilme e eles, ouvindo o nosso depoimento, as incipiências que tinham no Acre, eles contemplaram o Acre como um projeto chamado Projeto Filmoteca, que ia haver em todas as capitais brasileiras onde tivesse pessoas com prática de projeção e produção de filme, né? E aqui o Grupo ECAJA foi o gestor desse projeto Filmoteca, e depois a gente repassou essa Filmoteca para a Fundação Cultural e está até hoje atendendo estudantes de todos os níveis. Diariamente tem estudantes na Filmoteca para ver um acervo de filmes diversos que trabalham a educação nas diversas áreas, e também tem a produção local, que já é muito procurada pelas pessoas, né? Estudantes hoje das escolas públicas e da universidade permanentemente estão procurando a história do cinema criando para fazer trabalhos, fazer feiras. Já virou dissertação de mestrado, né? Até dissertação de mestrado, isso é importante. E essa aí nasceu quando eu fui apresentar um documentário lá na Universidade Federal do Acre, a convite do professor Valdir Calixto, era Lágrimas dos Anjos. Esse documentário que eu fiz é sobre vida e obra do maestro Sandoval dos Anjos. Esse é de que ano? E lá estava o professor Hélio naquela plateia, né? E ali ele dizia, gostei de ver, estou interessado em fazer um trabalho sobre cinema e tal. Eu já falei com o professor Carlos Alberto, e ele me orientou de... Carlos Alberto foi também um integrante do Cinema Criando, foi diretor do Grupo ECAJA. Foi? Foi. Ator também? Não, ele não chegou a ser ator, porque no momento a gente estava parado. Foi na época de que a gente estava... a transição do Super 8 estava se acabando, para a gente entrar em vídeo, mas não tinha equipamento para fazer. Ah, tá. E para ter acesso ao acervo da Filmoteca, o que uma escola tem que fazer? É só ir à Filmoteca. Na Fundação Elias Mansur? Fundação Elias Mansur. E aí tem uma agenda, né? Se ela quer usar o espaço, agenda. Se ela quer pegar uma fita, tanto faz ser do Cinema Criando, qualquer documentário, que não só do pessoal do Grupo ECAJA. Tem o Toninho Alves, que tem filmes feitos lá, Fátima Almeida, tem Silvio Margarido, Marcos Chiá, tem... Eu vou fazer injustiça aqui, porque não dá para falar todo mundo. Claro. Tem muita gente aí que participou de festivais, né? E que esse acervo fica na Filmoteca para servir justamente a esses interesses dos estudantes, está vendo a nossa produção, está aprendendo, está levando a temática para discutir na escola. Tem, né? Várias bitolas, VHS? Tem VHS, Super 8, Super V, 16mm, na Filmoteca tem um acervo. Você tem assim, um número na cabeça de quantas produções tem hoje lá? Não, na cabeça não, mas o Adalberto Queiroz, de 1973 até hoje, eu tenho cerca de mais de 2.000 registros filmados de coisas aqui, de coisas da cidade, de certos movimentos, de greve, de festival de Amapá, do primeiro até não sei quantos. Isso, imagens assim... Imagens que eu ia filmando e tal, né? Que não fazem parte assim de um filme. Né? Imagens que eu tenho. Que alguma pessoa que estiver fazendo algum trabalho pode ir lá pegar a imagem. Pode recorrer. Editar. Eu sempre faço isso. Tem imagem do Padre José quando era vivo e tal, essas coisas, né? Depoimento de inúmeras pessoas que já não estão mais, já morreram, né? Eu tenho. Gravado. E tem, lá na Filmoteca tem estúdio para editar? Tem não, material suficiente para editar? Não, lá não funciona como estúdio. Os estúdios que a gente usa é um estúdiozinho de fundo de quintal, com equipamentos Super V, misturado com VHS. Tá. É assim que a gente edita, faz os documentários. Enfim, um sacrifício enorme, mas não importa, é importante ficar registrado. Não importa o sacrifício, não importa se a pessoa acha que o filme não tem uma qualidade plástica. Claro. Mas nós fazemos porque nós temos um compromisso de registrar, de fazer documentários, de contribuir com a educação, com a cultura, levando, lançando, sugerindo, certo? Com isso a gente quer. Você falou nessa coisa da plasticidade e eu queria que você contasse para nós todos sobre assim, erros de continuismo, aquilo, o que aconteceu. Certamente teve muita coisa interessante. São histórias assim que eu vou te falar, viu?
Ó, rapaz, isso acontecia no nosso filme com roupa, né? Você está fazendo uma cena aqui, opa, não dá para fazer hoje mais. Vamos passar amanhã. Aí no outro dia o cara vai continuar a cena com uma camisa diferente. Aí tava sem óculos, rapaz, entrou na cena com óculos. Aí você não podia ver porque tinha que ir para São Paulo? Não podia ver porque tinha que revelar, isso passava 2 meses para São Paulo, quando voltava aí não tinha jeito. O ator já tinha ido embora. O ator estava sem óculos na cena, o outro aparecia com óculos. Aí o Dourado, inclusive tem uma cena no filme O Amante da Fortuna, que o Dourado está sentado numa cadeira conversando, né? Aí a cabecinha pelada, ali conversando, do negócio de uns criminosos que andam atrás de assaltar e de ameaçar de morte, não sei o quê. Aí parou a filmar, houve um problema, passou uns 3 meses ou mais, né? Volta a cena. Aí volta a cena, Dourado com o cabelo dourado tinha crescido. Tem uma cena antológica que o pessoal que assistia na época lembra muito, que é um cavalo que o Raimundo entra em algum lugar. Pois é, o Raimundo estava entrando com um cavalo, rapaz, o cavalo era valente, né? Ele entrou lá para fazenda para ver o negócio de umas vacas lá, a fazenda do pai, né? Ele vai no cavalo preto e o cavalo era valente, o cavalo não queria voltar mais, né? Tava os pulos lá. Não, rapaz, tem que trocar de cavalo. Aí ia passando um rapaz, que era um leiteiro lá, até morreu ultimamente, o Paulo César Queiroz, que era corredor, certo. Mas ele estava no cavalo nessa época, né? E aí a gente pega o cavalo, e o cavalo era branco, aí lá vai, não tinha como, né? O Raimundo entrou com o cavalo preto, quando voltou o cavalo era claro. Essas coisas claro. E fazem parte, né, da pobreza, da falta de recursos, né, para você fazer até de equipe, para ver assim, o continuista, está ali anotando tudo, né, a falta de ideia da gente, né, mas o bonito é que a gente, com toda essa ingenuidade, com toda essa falta de orientação, a gente fez um trabalho, ficção, trabalho longa-metragem. Eu achei interessante isso, porque quando a gente chegou no Festival de Brasília, em 78, um canadense falou assim: este é o primeiro filme Super 8, longa-metragem e ficção, que eu vi, que eu tenho conhecimento do mundo, que eu sou do Instituto de Pesquisa Canadense. Certo. Eu nunca tinha visto um filme Super 8, longa-metragem e ficção. Então ele elegeu Rosinha. Olha só, a nossa conversa certamente ainda ia muito longe. Tá. Um prazer conversar com você e muito obrigado por ter vindo. Tá, prazer é todo meu, eu agradeço e fico à disposição da TV Aldeia e da cultura criana do povo do Acre para contribuir com o nosso cinema da forma que a gente pode contribuir. Boa noite, o Ideias da Aldeia volta na próxima semana.